Paz e graça, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui no segundo dia de oração por propósito. E nós vamos aguardar alguns irmãos chegarem para que nós já possamos começar a nossa live de hoje, nossa vigília de 10 às 11 horas. Tá? Então já vamos aguardar 2 minutinhos só para nós começarmos a nossa breve live de hoje, nesse processo de oração de 12 dias. Paz do Senhor, Deus abençoe. Só dá uma olhadinha se o áudio tá bom, se estão ouvindo direitinho. Só me dê aí um retorno se o áudio está, vocês estão ouvindo bem, em nome de Jesus. Se o áudio estiver bom, dá um retornozinho só para saber se vocês estão ouvindo. Em nome de Jesus. Tá assim, né? Obrigado, irmã Rosali. A paz do Senhor também para o irmão Vinícius. A paz do Senhor, irmã Ana Beta. A paz do Senhor, irmã Mazé. Já peço que vocês, se puderem, compartilhem. Quem souber, pode também pegar o link, colocar no grupo da igreja, né? O link aqui, quem puder, quem tiver essa habilidade. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Henrico. Um abraço, Alessandra, a pequenina, viu? Feliz ano novo para todos aí. Paz do Senhor, meu amigo, irmão Jesuí, servo de Deus. Um abraço à irmã Tailane, as pequenas. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Então, já peço quem tem habilidade, pode copiar o link e mandar no grupo da igreja. Alguns irmãos lá não têm tanta habilidade, né? Então, clicando lá no link, já vão direitinho para lá, em nome de Jesus, tá? Daqui a um minutinho nós estamos começando, lembrando que nós estamos em 12 dias de oração com propósitos, né? 12 dias de oração com propósito. Hoje é o segundo dia de oração. Nesses 12 dias nós estaremos também jejuando, nas segundas, as quartas e as sextas, apresentando a Deus os propósitos de oração que nós estamos diante dele, porque a Bíblia diz que em tudo nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades em oração. Então, o propósito de oração é um momento de quebrantamento, de oração, apresentando a Deus esses propósitos, tá? Então, só mais um minutinho, enquanto os irmãos estão postando, estão convidando mais pessoas, você vai aí compartilhando nos grupos da igreja, compartilhando nos seus stories também. Você que está assistindo pode apertar no aviãozinho e colocar no seu story também, que mais pessoas vão ter acesso, tá? Já peço também que assim, vocês possam estar comentando, curtindo, porque o Instagram é uma máquina e quanto mais interação, mais ele manda para outras pessoas, dizendo que o conteúdo é interessante, está tendo uma grande movimentação no conteúdo, forçando a ferramenta, né, o robô Instagram, a divulgar para mais pessoas. Isso aí é uma questão técnica e se caso vocês façam, vai estar ajudando também a gente a conseguir uma audiência e também enviar, disponibilizar para muito mais pessoas, né? Tá certo? Nós vamos já começar em nome de Jesus essa live, o segundo dia hoje, orando pelo mês de fevereiro, né? E Deus tem uma palavra nesses dias, Deus nos deu uma palavra para a entrada do ano, que é falando sobre o novo de Deus, buscando o novo de Deus, né? E na entrada do ano nós falamos exatamente sobre essa transição de ciclo, né? E o que nós precisamos ter, o que Deus orienta que precisamos ter para que nós possamos nesse novo ciclo, né? Poder nos posicionar e aí viver o que Deus tem para nós, tá certo? Deus tem muita coisa para nós. Cabe a cada um de nós nos posicionar. E para isso nós estamos estudando ou trazendo mensagens no livro de Josué. E é isso que nós vamos fazer hoje também. Tem uma passagem muito interessante no livro de Josué, que acredito, né, nós vamos estar ministrando também amanhã, mas acredito que aqui traz uma reflexão muito profunda a respeito daquilo que Deus tem para nós, amém? Bem, vamos já orar, nós vamos já estar orando em nome de Jesus.
Já peço que você também esteja conosco em oração. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido do que ontem. Ontem foi o primeiro dia. Nesse segundo dia nós vamos focar mais na palavra e na oração. Amém? Vamos orar então, iniciando. Querido e amado Deus, Senhor Espírito Santo, mais uma vez nós celebramos a Teu nome, nós glorificamos a Teu nome, nós exaltamos a Teu nome, nós bendizemos a Teu nome e rendemos graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Quero pedir a Tua bênção por cada vida que entrar nessa live, por cada vida que está em casa nesse momento também, toda a nossa igreja em oração, nesse momento de vigília, apresentando a Ti, Senhor, os propósitos de oração pelos quais nós estamos clamando diante de Ti nesses 12 dias. Pai, nos abençoa nessa noite, que seja uma noite de revelação, de crescimento, que seja uma noite do operar do Teu Espírito, porque o Senhor não tem limitação de distância, não tem limitação de nada, e o Senhor pode estar nos abençoando. Pai querido, Pai Santo, fala conosco, nos abençoa, nos ilumina, nos dá da Tua graça, nos dá da Tua sabedoria, nos dá da Tua unção, pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos por tudo. Abençoa cada vida, fala, toca no coração, que seja uma noite de cura, de libertação, de reconciliação, de salvação, e que milagres, prodígios e maravilhas aconteçam pelo santo e precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém? O som não está bom? Vocês estão ouvindo direitinho? Me dê aí, por favor, o feedback. A nossa irmã Mazé disse que o som não está bom. Está todo mundo ouvindo? Paz do Senhor. Quem é que não está ouvindo? Está todo mundo ouvindo o som? Está todo mundo... A conexão está boa? Me dê aí um feedback, por favor. Só me dê o feedbackzinho aí para mim saber. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, Rafael, Deus abençoe. Lá de Airauçuba, Deus abençoe. Deus abençoe de forma muito especial. Bem, como eu falei, hoje nós vamos estar bem focados na palavra e na oração, tá? Na palavra e na oração. O som tá ok, então deve ser, irmã Mazé, deve ser o seu aparelho. Dê uma olhadinha no aparelho, vê se tá ok, aumenta um pouquinho, né? Deve ser lá, tá? Perfeito. Vamos lá então. Queria muito ouvir alguém aqui que estivesse pronto para louvar ao Senhor. O meu computador aqui deu uma pane, não vou conseguir louvar. Mas se alguém conseguir louvar, o Jessuí aí tiver 2 celulares aí, não sei se ele tem, e pode preparar um louvor que eu te chamo e tu canta, Jessuí, se der certo, tá? Se não der, diz ó, que não dá certo, que eu me organizo aqui também, tá certo? Irmão Jessuí está aqui conosco, em nome de Jesus. Mas vamos lá, meus irmãos, na noite da virada do ano, na nossa igreja, nós falamos exatamente sobre términos de ciclos e inícios de ciclos. Quando um ciclo se fecha e quando um ciclo se abre. E como Deus, ele orienta os seus servos para essa transição de ciclo. Nós usamos, então, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, falando quando Deus chega para Josué e ministra a ele, dizendo que o meu servo Moisés já está morto. E aí ele diz, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Ou seja, aquele ciclo onde Moisés estava na liderança passou, e agora é um novo ciclo com Josué nessa liderança. E Deus desperta o coração dele dizendo, ser forte, corajoso, e segue segundo as orientações da minha palavra. Ele diz assim, então somente ser forte e corajoso para ter cuidado de fazer tudo segundo está na lei que meu servo Moisés te deu. Ou seja, andar, ok, Jesus, andar segundo a palavra. Por quê? Eu expliquei na noite de passagem de ano que tomar posse da promessa de Deus precisa andar segundo a orientação de Deus. Se você quiser tomar posse de algo de Deus, pegando caminhos errados, esse tomar posse não vai acontecer, tá? Então Deus está dizendo para Josué, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, ser forte e corajoso, mas para que o teu caminho prospere, para que isso aconteça, tu vai ter que tomar posse dessa palavra seguindo
as minhas orientações e as orientações que estão na minha palavra. Então, basicamente, naquela noite foi isso que nós falamos. Deus deseja que nós tomemos posse, mas não usando os recursos humanos, as estratégias humanas, aquele jeitinho brasileiro, e sim guiando segundo o direcionamento de Deus. E ali eu usei um exemplo, Davi. Né? Davi, ele recebeu a unção de rei, a promessa de ser o rei de Israel, e Davi teve vários momentos que ele poderia ter apressado, acelerado essa promessa nas oportunidades que ele teve de assassinar Saul, mas ele não fez isso. Ele aguardou o momento que Deus operou para que ele tomasse posse do rei. Diferente de Abraão, que tinha a promessa de ser pai de uma grande nação e acabou usando a estratégia de Sarai, que foi se deitar com Agar, e acabou gerando Ismael, que trouxe dores para ele. Ou seja, quando nós queremos tomar posse da bênção de Deus de outra forma, aquilo vai dar guerra, vai dar sofrimento, vai dar dor. Então nós falamos isso naquela noite. Nós falamos da fechamento de ciclo, da abertura de ciclo e como fazer essa transição. Nós já vamos falar hoje sobre a transição em si. Quando você está vivendo um novo ciclo, glória a Deus, é muito importante o que eu vou falar para você hoje. Quando nós estamos em um novo ciclo de vida, quando nós estamos em um novo momento, uma coisa que é primordial para a gente fazer. Primeira coisa, então, vamos fazer uma leitura ainda em Josué. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué e nós vamos ler alguns versículos, tá? Para que eu possa ter o que nós chamamos de contextualização. Então, Josué, capítulo 1, versículo 10 até o 18. 8 versículos só, tá? Josué 1 e 10, tá? Josué 1 e 10. Eu preciso que você, se puder, siga com a leitura, se você tiver a Bíblia, porque eu vou usar alguns pontos do texto para fundamentar a palavra que eu vou estar ministrando. Mas eu vou começar então. Josué, capítulo 1, versículo 10 até o 18, diz o seguinte. Presta atenção na leitura, por favor. Então deu ordem Josué aos principais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servos do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Quando Moisés chega ali para atravessar o Rio Jordão, ele morre antes de passar o Jordão, Moisés, perdão. E antes de morrer, Josué dá parte daquela herança ali na planície de Moabe. Moisés concede a 2,5 tribos aquelas pastagens. Então tem um grupo de tribo que recebe a terra antes de atravessar o Jordão, tá? E com essas pessoas que Josué está falando agora, dizendo: vocês já receberam a promessa de vocês já estão descansando na sua terra, mas vocês fizeram um acordo com Moisés, que vocês iriam atravessar o Jordão para ajudar os seus irmãos a tomar posse da terra. Então ele está falando isso aqui, ó: vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis. Tá? Então acho que agora ficamos mais ou menos inteirados do que está acontecendo, tá? A família deles, 2,5 tribos ganharam herança antes do Jordão, mas eles se comprometeram a passar com seus irmãos para tomar posse da terra de Canaã, ok? Bem, vamos lá, versículo 15. Até que o Senhor Deus conceda descanso também, posse da terra que o Senhor Deus, vosso Deus, lhes dá. Então tornarei a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Versículo 16, muita atenção agora. Então responderam os valentes, os guerreiros, a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes a fazer, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente, presta atenção, tão somente
seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então, o que eu quero falar hoje? Josué se posiciona como líder e agora ele vai atravessar. A primeira ordem dele, a primeira atitude para atravessar o Jordão é convocar pessoas estratégicas para te ajudar nisto. Então, a primeira chave da noite. Toda vez que você está vivendo um novo ciclo, naquele ciclo passado, tinham pessoas estratégicas com você, mas era para aquele ciclo. Não estou dizendo que você deve perder a amizade, eu estou dizendo que essas pessoas tinham, como você tinha também para elas, uma funcionalidade de conexão. Nesse novo ciclo que Deus está te dando, você vai precisar de pessoas, de novas pessoas para este ciclo. Por quê? Cada ciclo, cada nível, cada ambiente que você está, existe uma mentalidade. E a mentalidade daquelas pessoas que já estão naquele ciclo, a mentalidade é diferente do ciclo passado. Deixa eu fazer aqui uma comparação. O pessoal que andou no deserto tinha uma mentalidade. O pessoal que vai entrar na terra de Canaã precisa ter outra mentalidade. Tanto é que aqueles que tinham a mentalidade do Egito, Deus fez perecer no deserto e gerou ali no deserto um povo com uma mentalidade nova, que não queria saber de Egito, mas queria saber de Canaã. Agora Josué tem que tomar posse e ele está trazendo para si um grupo de pessoas que o ajudem. No mundo dos negócios, eles chamam isso de fazer network, trazer pessoas que ajudem você nesse novo momento. Pessoas estratégicas, pessoas que possam te ajudar, se não com dinheiro, mas pessoas que te dêem insights, que te dêem direcionamento, que já estejam naquele nível, naquele patamar e possam te ajudar. É a primeira coisa que tem. Josué é muito assertivo. Josué convoca aqui, então deu ordem Josué aos príncipes do povo e disse, passai pelo arraial e ordenai ao povo dizendo, ou seja, ele sabe que vai viver um novo momento e ele quer se acercar de pessoas que possam estar com ele nesse momento. E aí eu já coloco isso para você. Presta atenção. Tenta chegar perto de pessoas que possam promover a tua espiritualidade. Chega perto de pessoas que possam promover, te ajudar na tua família. Né? Que possam, pessoas com sabedoria, pessoas com visão, pessoas com maturidade, pessoas com experiência. Então, chega perto de pessoas que possam te ajudar na tua profissão. Chega perto de pessoas, lógico, com muita prudência, né? A gente tem que ter cuidado com quem vai fazer parte do nosso ciclo de amizade, mas é importante a gente adquirir, tá, o que nós chamamos de expertise, né, de conhecimento. Aquelas pessoas podem te ajudar, assim como também você pode ajudar essas pessoas. Josué aqui chamou os príncipes do povo. Josué chamou para eles pessoas que poderiam colaborar com eles. E tem mais, do meio do povo. Josué não foi atrás de pessoas, de líderes fora do povo, porque precisava ter o mesmo temor a Deus, precisava ter a mesma visão de Deus, precisava ter a mesma promessa de Deus, precisava estar debaixo da mesma palavra de Deus. Então, essas pessoas que você vai trazer para estar no teu ciclo, tem que servir a Deus também, tem que temer a Deus, tem que ter a mesma visão, os mesmos princípios. Por quê, pastor? Os conselhos vão ser nesse direcionamento. São conselhos de pessoas que temem a Deus, são conselhos de pessoas que oram a Deus, são conselhos de pessoas que buscam a Deus. Essas pessoas, com aquele conhecimento de um nível novo, devem fazer parte do teu ciclo de pessoas, do teu ciclo de aconselheiros, do teu ciclo de onde você vai pegar experiências. Primeira coisa é essa. Então, está vivendo um novo ciclo? Se reúne, chega perto de pessoas que já estejam naquele ciclo. E essas pessoas, para que essas pessoas te ajudem de alguma forma. Essas pessoas precisam ter pessoas tementes a Deus, pessoas que vivem debaixo da palavra, pessoas que vão te orientar. Isso é muito importante. Isso é demais importante. Por quê? Irmão, novo ciclo, nova mentalidade.
Se você começa 2024 com a mentalidade de 2023, você vai colher a mesma coisa de 2023. Se você entrou em 2024, você precisa de uma mentalidade nova. Nós falamos isso lá na igreja. Ciclo novo, mentalidade nova, atitude, porque a mentalidade ela vai gerar uma atitude, a atitude vai gerar comportamentos. Então você precisa estar com pessoas que têm a mentalidade daquele novo ciclo, daquele novo momento, daquela nova história. Pessoas de bem, pessoas tementes a Deus, pessoas que obedecem a palavra. Então a primeira coisa que eu quero que você grave aí, me ajude nessa mensagem. Coloca assim, ciclo novo, mente nova, né? Hashtag, ciclo novo, mente nova. Ciclo novo ou nova etapa, nova mente, né? Uma mente transformada, uma mente renovada, uma mente que está acompanhando esse processo, não é uma mentalidade que ficou para trás, porque tem gente que avança, mas a mentalidade fica, o comportamento fica, a atitude fica. Então pode mudar o calendário, mas a colheita vai ser igual. Então coloca assim, um ciclo novo, uma mentalidade nova, uma mente nova, tá bom? Ciclo novo, mente nova. Nós precisamos entender isso. Olha, a Bíblia faz asseveradas exortações a pessoas que não crescem, as pessoas que não amadurecem, as pessoas que não se desenvolvem, as pessoas que são anãs espirituais, anãs conceituais. O próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 2 ou 3, Paulo puxa a orelha da cidade de Corinto, dizendo que eles ainda eram meninos. Então, assim, a ideia de crescimento, a ideia de desenvolvimento está em toda a palavra. Toda a palavra fala disso. Você não pode ter a mentalidade, porque assim, a pior coisa que tem, por exemplo, a pessoa é solteira e casa. Aí a pessoa está casada, mas quer manter a mentalidade de solteira. Não, isso não vai dar certo. Você tem que ter a mentalidade de casado, para agir como casado. Você não pode querer casar com a mentalidade de solteiro, vai dar errado, a conta não fecha. Você chegou na fase adulta, mas com a mentalidade de adolescente. Vai dar errado também. Por quê, pastor? A mentalidade agora tem que ser de adulto, a mentalidade de adolescente já passou. Cada ciclo, mentalidade nova, crescimento, desenvolvimento. E aí, como é que você faz isso? Olha, a gente copia muitos modelos, copia muitos exemplos. Então, assim, se você chegar perto de pessoas que estão nesse novo ciclo com a mentalidade correta, você tende a copiar aquilo. Então, ciclo novo, mentalidade nova. Ciclo novo, mentalidade nova. E isso é difícil. É complicado porque nós estamos acostumados com a mentalidade velha e a mentalidade antiga já está bem organizada. Então você vai fazer um esforço grande para reorganizar essa mentalidade nova para poder começar a agir com essa nova mentalidade. É Paulo que afirma esse princípio em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação. Ele fala renovação do vosso entendimento. Então a primeira coisa é isso aí. Está chegando o ano novo, está começando um ciclo novo, mentalidade nova, ok? Mentalidade nova. Segunda coisa que eu quero falar com você. Cada ciclo, todos nós aqui somos líderes de alguma coisa. Talvez você seja líder no seu trabalho, líder no seu ministério, líder na sua casa, ou no mínimo, você precisa liderar você mesmo. Todos nós aqui somos líderes, né? Deus não faz escravos, Deus faz filhos e filhas, e todos os filhos e filhas de Deus são chamados para ser líderes, no mínimo, da sua própria história, da sua própria vida. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que Josué, ele se cerca de pessoas que podem ajudá-lo, mas ele tem uma questão aqui. Essas pessoas estão dispostas a seguir ele, desde que, e aí nós vamos para o versículo 16. O versículo 16 assim, aqueles líderes que Josué chamou, disse assim, então responderam Josué, os líderes, né? Tudo quanto nos ordenastes a fazer, faremos, e onde quer que nos envie, iremos. Ou seja, aqueles que são líderes, tem pessoas que estão ali dispostos a segui-lo. Porém, não é seguir tão fácil assim. O líder, ele precisa gerar confiança nas pessoas. O líder, né, precisa gerar confiança naqueles que estão o seguindo. Né? Então, se você está vivendo um novo ciclo, digamos, você vai começar um negócio, você vai casar, ou seja, vai ter alguém junto com você. Vai ter alguém que depende de você, vai ter alguém que depende da sua ajuda, depende da sua companhia, não sei. Você está exercendo um tipo de liderança. Quer no seu trabalho, quer em casa, quer na igreja, em algum lugar. Tá?
E as pessoas que estão assim, que foram chamadas para estar com você te ajudando, tem algumas coisas que elas precisam ver em você para ter essa disposição em agir. A primeira delas, ele diz, olha, responderam, tudo que você pedir, nós vamos fazer. Aonde você mandar, a gente vai. Versículo 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, a referência, assim obedeceremos a ti. Eles chamam a referência de Moisés dizendo, nós vamos te obedecer como nós obedecemos a Moisés. Aqui é que está o grande quê da questão. Contudo, nós vamos te obedecer com tudo. Se Deus for contigo, como for com Moisés. Então as pessoas, elas estão dispostas a confiar em você, se verem em você uma coisa: autoridade. E não confunda autoridade com autoritarismo. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, bem diferente. As pessoas, elas estão dispostas a seguir outras. Você vê aí os influencers hoje, cada babacão sendo influencer, mas existe uma autoridade naquela pessoa que chama a atenção. A autoridade do conhecimento, a autoridade da expertise, a autoridade da produção de conteúdo, eu não sei. Algo chama a atenção, ou autoridade de pura besteira. Mas assim, no nosso caso, preste atenção, ele está dizendo, quando eles evocam a figura do Moisés, ele está dizendo, nós sabemos que Deus era com Moisés. Então nós não tínhamos medo de seguir as orientações de Moisés, porque sabíamos que Deus era com Moisés. Nós estamos dispostos a seguir você também, desde que Deus seja com você, como da mesma forma que Deus era com Moisés. Quero abrir aqui mais uma orientação. Que tipo de autoridade você tem? Existem duas autoridades, ou duas fontes. Uma é humana, que você adquire pelo conhecimento, que você adquire pela experiência. No caso de Josué, ele tinha autoridade humana, ele era general. Ele adquiriu essa autoridade nas guerras que ele enfrentou, nas batalhas que ele liderou. Então, todo mundo não tinha dúvida do potencial que Josué tinha para ser um grande guerreiro. Ninguém tinha dúvida do potencial que Josué tinha para liderar um exército. Ninguém tinha dúvida do potencial que Josué tinha para liderar uma empreitada militar. A questão era essa. Então, havia uma autoridade adquirida por Josué. Pergunta, qual é a autoridade que você tem? Você tem algum conhecimento? Você tem alguma expertise? Você tem alguma experiência? Ah, pastor, eu não tenho estudo. Não, mas você pode ter experiência. Tem gente que tem estudo e tem gente que tem experiência no caso. Qual é a tua fonte de autoridade? Humana, vamos começar com a humana. Qual é a tua fonte? Que as pessoas olham para você e dão ouvidos que você fala. Puxa vida, eu vou falar porque, assim, as pessoas só dão ouvidos, só te dão atenção quando elas reconhecem essa autoridade. Aquilo que você fala ou aquilo que você faz sentido devido à sua autoridade. Talvez você diga, pastor, eu não conheço a minha. Bem, ter autoridade desperta as pessoas quererem te ouvir, desperta as pessoas quererem olhar para você, desperta as pessoas quererem contribuir com você. É por isso que eu estou te perguntando, qual é a autoridade que você tem? Qual é a autoridade, a experiência, a capacidade? O que é que Deus te deu? O que é que Deus ou você adquiriu, ou você ganhou, pelo conhecimento, pelo esforço? Eu não sei. Qual é a tua autoridade? Porque no mundo espiritual tem duas fontes de autoridade, que é a humana e a divina. E tem gente, na maioria das pessoas, que só tem a humana. E nessa humana ainda não tem tanta, não sabe identificar isso. É muito importante se identificar. Às vezes você é um bom escritor, você tem facilidade de falar, facilidade de trabalhar em equipe, facilidade. Eu não sei qual é a tua autoridade. O que eu quero te dizer? Essa autoridade, ela chama atenção também, autoridade humana, tá? Josué aqui é reconhecidamente um grande general. As pessoas olham para ele e sabem que ele é general. A questão aqui com Josué não é só capacidade militar. O que essas pessoas querem saber é se além da capacidade humana, ele tem algo que nós chamamos de autoridade espiritual. Isso é muito importante. Porque o mundo não é somente físico, também espiritual.
E a questão espiritual, ela engloba todas as áreas da sociedade. Política, econômica, todas as áreas. Não é só na igreja. Todas as áreas existe uma influência espiritual. E essa autoridade espiritual é muito importante. Porque essa autoridade espiritual vai ter um quê a mais na sua vida. Vai ter um quê de confiança, um quê de autoridade a mais. Ele está dizendo, nós faremos o que você mandar. Por quê? Tem coisas que vai depender só da capacidade militar de Josué. Mas tem coisas que vai depender da intimidade de Deus na presença, na intimidade de Josué na presença de Deus. Tem coisas que vai depender da espada de Josué, tem coisas que vai depender da organização militar de Josué, tem coisas que vai depender da capacidade de Josué de organizar o pelotão, mas tem coisas nessa guerra que vai depender da intimidade sua com Deus. Tem coisas que vai depender da tua autoridade humana, mas tem coisas que vai depender da tua autoridade espiritual. E as pessoas que estão com você precisam saber se Deus é com você também. Se além, porque tem gente que diz assim, não, só espiritual resolve. Bem, a espiritual resolve muita coisa, mas Deus proporciona situações para a gente conseguir adquirir autoridade humana também, autoridade que vai auxiliar naquilo que nós vamos fazer, auxiliar no trabalho que você vai desenvolver. A pergunta é essa, como está a sua autoridade? Tanto a autoridade humana como a autoridade espiritual, você está desenvolvendo elas? Neste novo ciclo que Deus está te dando, você está disposto, você está investindo nisso? Pastor, eu sou um bom professor, então investe nisso, mas investe também na autoridade espiritual. Porque nessa autoridade espiritual você tem acesso ao reino espiritual, que dá direcionamento, que dá muitos direcionamentos para essa nova fase. Por quê? Eu falei ontem, é Deus que abre ciclos, é Deus que fecha ciclos. E em cada etapa dessa jornada, desse ciclo, você precisa ver Deus nessa jornada, você precisa ver Deus, o poder criativo de Deus nessa situação. E se a pessoa não tem essa intimidade, se essa pessoa não tem essa conexão, essa comunhão, fica muito difícil no mundo de hoje você ter uma proeminência. E Josué tinha as duas, porque no capítulo 1, nos primeiros versículos, você vê Deus falando com Josué, e você vê Deus dizendo aqui, ó, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás herdar a terra que sob o juramento prometi aos teus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te preordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido naquilo que andares. Ou seja, Deus está dizendo, versículo 5, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, Josué, ele passou anos e anos desenvolvendo a sua capacidade militar, mas agora ele está em conexão com Deus. Aleluia. E além da capacidade militar, tem um direcionamento claro da parte de Deus sobre a vida dele. Então deixa eu dizer o seguinte, aquilo que Deus nos deu, a autoridade humana que eu estou falando, quer seja um dom, quer seja um talento, quer seja uma capacidade, nós chamamos isso de ferramenta humana. Mas se essa ferramenta humana está debaixo de uma direção de Deus, ninguém vai conseguir segurar. Ninguém vai conseguir bloquear uma pessoa que tem essa capacidade, está debaixo da autoridade de Deus. Deus me trouxe hoje à noite aqui para dizer, não desvalorize aquilo que você adquiriu aqui na terra, mas dependa da autoridade do céu. Não desvalorize o conhecimento, as habilidades, os dons naturais que estão nas tuas mãos. Não desperdice essa capacidade que Deus te deu, essa capacidade que Deus permitiu você adquirir, mas acima dos dons, acima dos talentos, acima da autoridade humana, esteja como Josué, sensível aos direcionamentos de Deus sobre a tua vida. Porque isso é que faz toda a diferença em um mundo caótico, em um mundo de crise, em um mundo de guerra, em um mundo de luta. Uma pessoa que está debaixo desse direcionamento verá milagres extraordinários em todas as áreas da sua vida, porque Deus é com você. O povo estava dizendo, olha, nós faremos
Tudo que você mandar, desde que Deus seja com você, como foi com Moisés. E aqui Deus está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Deus que começou a história, é o mesmo Deus que continua a história, e é o mesmo Deus que conclui a história. Deus está dizendo, se aprimora naquilo que você tem, mas busca da parte de Deus a comunhão, a intimidade, o relacionamento que darão uma amplitude naquilo que você tem. Uma coisa é você ser um bom professor. Uma coisa é você ser um professor debaixo de uma direção de Deus. Uma coisa é você ser um grande advogado. Outra coisa é você ser um advogado na direção de Deus. Uma coisa é você ser um pai de família com experiência. Outra coisa é um pai de família na direção de Deus. Uma coisa é você fazer qualquer coisa que você imaginar, dependendo dos teus dons. Outra coisa é estar debaixo do poder da mão de Deus. Eu acredito e quero crer hoje à noite que no mês de fevereiro, Deus tem direcionamentos claros para mim e para a sua vida. Deus tem conexões com pessoas importantes, pessoas que vão te ajudar nessa nova direção. Mas é Deus que vai dizer quem é Deus que vai levantar essas pessoas, é Deus que vai dirigir essas pessoas até você. E essas pessoas te ajudarão, essas pessoas te darão orientações, essas pessoas abrirão portas, essas pessoas, elas otimizarão aquilo que precisa ser feito. Mas, pastor, como saber quem é quem? Intimidade com Deus. É Deus quem diz quem são essas pessoas. Deus conhece os corações e Deus conhece quem são as pessoas. E é essa direção que Deus quer que você tenha. Que em fevereiro, no segundo mês deste ano, seja um mês de grandes conexões. Seja um mês de Deus te apresentar pessoas chaves e também você ser pessoas chave na vida de alguém. E que nesse momento a tua autoridade humana possa chamar atenção, sim, mas o brilho que venha a englobar você seja a autoridade espiritual que tem. Que não seja apenas o teor, o dom humano, mas que o dom extraordinário da comunhão com Deus seja o reflexo mais proeminente da sua vida. Em nome de Jesus, que nesta noite, antes de nós começarmos a orar pelo mês de fevereiro, eu quero que o Espírito de Deus abra os teus olhos para essas verdades, te oriente nessas verdades, faça ampliar essas verdades. São verdades que estão incrustadas na Escritura e que muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente não entende. Aqui, Deus está falando de guerras que Josué vai enfrentar. E Deus está dizendo, olha, se você me ouvir, se você estiver atento aos meus direcionamentos, o teu povo, os teus liderados vão estar ouvindo você também. E ninguém vai conseguir segurar você, porque é a minha direção que dá vitória. Não é o teu braço, Josué, não é a tua espada, Josué. Você vai usar a espada, você vai usar seu braço, você vai usar seu escudo, você vai usar sua experiência, você vai usar tudo que você tem. Mas a vitória que você precisa depende da minha direção, do meu poder, da minha mão sobre a sua vida. Aleluia. Deus está, aleluia. Eu quero ministrar hoje uma palavra de renovo sobre o seu coração. Deus tem renovo sobre a sua vida. Há conexões novas chegando. Há conexões novas. E é essa conexão com Deus que vai habilitar ou garantir a conexão na vertical. É a conexão na horizontal que vai habilitar as conexões na vertical. Ah, pastor, eu conheço um grande amigo. Pergunte a Deus se esse amigo faz parte desse novo momento. Não é fazer inimizade, não é brigar com ele, não é bloquear ele, não. Continua sendo seu amigo, continua a estar na igreja, abraça, cheira, tudo, mas quem é que Deus vai te apresentar para esse novo momento? Quem é que Deus vai te apresentar? E nesse novo momento, Deus pode otimizar o que Ele já te deu e manifestar a glória dEle na sua vida. Novo momento, novas conexões. Coloque aí hashtag novo momento, novas conexões, para a gente terminar para ir para a oração. Novo momento, novas conexões. Novo momento, novas conexões. Hashtag. Se Deus está falando com você, se alguém está recebendo essa palavra, também coloca aí.
né? Coloque se Deus está falando, se você está sentindo a graça de Deus aí te tocando, se Deus está dando respostas enquanto você está aqui ouvindo, se Deus está te respondendo, se Deus está te abençoando. E isso não é para mim, isso é para que motivar um irmão teu, talvez, que esteja aqui chateado, ferido, e começar a ficar atento que Deus está ministrando nessa noite. Muitas vezes nós dizemos, puxa vida, como é que Deus dá vitória a alguém? Deus dá vitória a alguém com esses princípios de sabedoria que eu estou dando. Josué vai enfrentar uma grande guerra. Josué tem que tomar posse da herança. E Josué está se cercando de pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo direcionamento. E Josué está ganhando a confiança dessas pessoas devido à autoridade. E a autoridade aqui é a autoridade espiritual que o pessoal quer saber. Deus é contigo ou não é? Pastor, como é que eu sei que Deus é comigo? Bem, como é que eu sei que Deus foi com Josué? Porque Deus se comunicou com ele. Alabashuri canta. Deus está se comunicando com você. Aleluia. Deus está te chamando a atenção. Deus está falando com você. Você sentiu aquele impulso para a oração, ou aquele impulso para um texto, ou aquele impulso para falar com alguém, ou aquele impulso para pedir alabandore canta. Lavachore canta. São impulsos. Deus está dando direcionamentos para quem? Quem Deus está te instigando a conversar? Há direcionamentos de Deus aqui. Há direções de Deus aqui. Esse direcionamento, ele é entendido, compreendido pela conexão. A conexão dos primeiros versículos, Deus falando com Josué. E Deus disse, ser forte e corajoso. É interessante que aqui no finalzinho do texto, a mesma liderança, a liderança que Josué está conversando, diz assim, ó, versículo 18, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares será morto. Aí, olha só, tão somente ser forte e corajoso. Oh, glória! A mesma coisa que Deus disse para Josué. 3 vezes, do versículo 1 ao versículo 9, do capítulo 1, Deus diz, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Aqui no finalzinho a liderança diz, tão somente, seja forte e corajoso. Aqui ele tem o que, pastor? A confirmação. Deus diz para ele, ser forte e corajoso. Agora a liderança que ele espera ajuda, as pessoas que ele está contando com ela, diz, vamos ser contigo, ser forte e corajoso. Todas as coisas de Deus estão bem conectadas. Talvez você chegou aqui e Deus está conectando você com verdades, conectando vocês com direcionamento, conectando você. Eu já peço, depois que terminar essa live, você compartilhe com aquela pessoa que precisa de algo novo em 2024. E ela pensa, meu Deus, como fazer? Exatamente, Deus está dando as orientações aqui de como fazer. Já quero dizer também, amanhã, no nosso culto de quarta-feira, nós vamos dar continuidade a uma mensagem, tem algo poderoso também, que vai encaixar, vai ainda mais te dar direcionamentos para viver o novo de Deus em 2024. Então, novo momento, novas conexões. Novo momento, novas conexões. Não é deixar as conexões antigas, mas é ter novas conexões. Não é? Novos ambientes, novos lugares, novas cabeças, novas visões, novos olhares, novos conceitos. Novo. Às vezes é a mesma pessoa, mas ela vai trazer algo novo para você. Amém? Alguém está entendendo isso hoje à noite para a gente orar? Eu quero terminar dizendo que quando Deus fala com a gente, Deus confirma o que Ele falou, como está confirmando aqui. 3 vezes Deus disse, ser forte e corajoso. Aí quando Josué convoca o povo diz, tudo bem, nós vamos ser contigo, desde que Deus seja contigo, como foi com Moisés. E aí ele pega e diz, tão somente seja forte e corajoso. Deus costuma confirmar. Deus sempre confirma. Deus não deixa a gente perdido. Deus não deixa a gente aturdido e atordoado. A Bíblia diz, porventura Deus esconderia alguma coisa dos seus profetas, dos seus filhos? Deus ama nos guiar. A pergunta é, você está em conexão com Deus? A sua conexão com Deus está boa? Essa intimidade, esse relacionamento, essa aproximação com Deus está boa? Porque se não tiver aqui mesmo, você pode se reconciliar ou aceitar Jesus, nós vamos estar orando por você. Mas Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Começando aqui dentro.
Talvez seja uma nova conexão com Deus que você precisa. Talvez um novo nível de entendimento, um novo nível de experiência, um novo nível de consagração, um novo nível de oração, eu não sei. Eu sei que para nós vivermos um novo ciclo, precisamos de muitas coisas novas. Uma delas, conexões e uma autoridade nova, essa autoridade vinda do céu para a sua vida. Essa autoridade vinda do céu para o seu coração. Nós precisamos crescer e continuar crescendo, porque a Bíblia diz, Osés fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quanto mais você conhece a Deus, mais você cresce, porque Deus te leva a outros níveis, te leva a outros desafios, a outros patamares. Deus é assim. Que nessa noite você que está aqui entenda, há um novo ciclo começando. E nesse novo ciclo precisa de uma nova mentalidade, de novas conexões e de uma nova autoridade em Deus. E Deus vai confirmar todas essas coisas. Há coisas novas chegando para nós. Quantos recebem esta palavra aqui hoje à noite? Alguém está recebendo essa palavra? Coloque assim, amém, eu recebo. Coloque uma tochinha, que é o nosso símbolo, recebendo essa palavra para a gente se preparar para a nossa oração, consagrando a Deus o mês de fevereiro. E se alguém quiser se reconciliar, se alguém quiser aceitar Jesus, coloque aí também. Nós vamos estar orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família. E eu peço de verdade, terminou esse momento, lá nos comentários, eu peço muito que você comente alguma coisa que chamou a atenção, por quê? Para forçar o Instagram a jogar para mais pessoas ainda, tá bom? Terminou aqui? Diz amém? Vai lá, comenta aquilo que te chamou mais atenção, e aí o robô vai pegar e jogar para mais pessoas. Nós vamos usar essa estratégia para alcançar mais pessoas também, tá bom? A gente usa das coisas que Deus nos deu, né? Que são autoridades humanas, e Deus nos deu esse conhecimento. Eu estou compartilhando com vocês. Vamos orar então? Vamos orar então, vamos orar então, vamos orar então. Essa palavra te abençoou, essa palavra tocou no seu coração, essa palavra te abriu os olhos para alguma coisa, essa palavra está confirmando alguma coisa. Como é que essa palavra está chegando no seu coração hoje à noite? Está te abençoando de verdade? Vamos orar agora com base nessa palavra, vamos pedir a Deus que esse mês de fevereiro que nós vamos consagrar seja um mês de aleluia, de muita autoridade espiritual, de novas conexões espirituais, que a glória de Deus se manifeste poderosamente, que a direção e o discernimento de Deus esteja com a gente de tal forma que a gente consiga identificar as novas conexões, os novos direcionamentos de Deus para a nossa vida e coisas gloriosas venham a acontecer. Tão somente ser forte e corajoso em nome de Jesus. Coloca aí uma chaminha subindo, coloca aí uma chaminha nas descrições. Deixa eu ver se consigo colocar minha chaminha também. Em nome de Jesus, eu gosto da chaminha. Isso, pronto. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A chama é um símbolo do Espírito Santo e quando a palavra arde no nosso coração, o Espírito Santo queimando, fazendo acender novamente aquela vivacidade, aquela alegria. Talvez alguém chegou aqui com medo, chegou aqui preocupado, chegou alguém aqui atribulado e Deus está reacendendo essa chama na tua alma, no teu coração, dizendo vai dar certo, vamos para cima, vamos conseguir, vai dar, aleluia. Tem coisas novas, nós estamos vivendo, a porta já abriu para o novo de Deus, a porta já se abriu para o novo de Deus. Eu tomo posse dessa palavra e eu peço que você também tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Quantos precisam de oração para a gente orar e já terminar? Eu disse que ia ser bem rápido e foi bem extenso, né? Aleluia, aleluia. Quantos precisam de oração para nós orarmos? Quantos querem fazer algum pedido de oração para a gente orar? Em específico aqui hoje à noite nós estamos aqui para fazer essa oração, tá? Então assim, só lembrando, terminou a live, comenta lá, tá? Porque aí o Instagram ela vai forçando, né? Sendo forçada a apresentar para mais pessoas. E depois curte e compartilha com mais alguém, né? Compartilha. Se essa palavra te ajudou, vai ajudar alguém também, tá? Se essa palavra te abençoou, vai abençoar alguém também. Então, Deus te usa dessas estratégias. Vamos orar então. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós estamos no segundo dia deste novo ano, deste novo ciclo. Nós queremos te apresentar agora o mês de fevereiro de 2024, Senhor. E cremos no novo teu para a nossa vida. Cremos que tem coisas novas, porque tu és o Deus de novos começos e de novas oportunidades.
E para esse novo momento, nós queremos te pedir graça para aquilo que nós estamos aprendendo através dessas lives, para aquilo que nós estamos aprendendo através das mensagens na igreja, no jejum, no devocional. Nós possamos colocar em prática. Nessa intimidade com o Senhor, possamos ter o discernimento de quais e quem serão essas novas conexões. E nós estaremos buscando em Ti também, Labachuri canta. Aleluia. Autoridade em Ti, Senhor. Nós não deixaremos de buscar autoridades no nosso campo humano, conhecimento, amadurecimento, experiência. Mas elas não são suficientes. Elas são muito pequenas. Nós queremos, Senhor, buscar a autoridade máxima, que é a Tua presença. Nós queremos uma profunda autoridade espiritual para que, assim como Josué tinha certeza do que ia fazer, porque ele tinha o Teu direcionamento na alma, ele tinha a direção no seu coração. Nós também queremos essa direção, Senhor, essa direção que faça arder na nossa alma, que faça que nós tenhamos ousadia para dizer sim e para dizer não, essa ousadia que faz a gente enxergar coisa onde os outros não enxergam, essa ousadia que nos faz ter ousadia de investir quando ninguém está investindo, essa ousadia de não investir quando todo mundo está investindo, porque nós estamos debaixo de uma direção de Deus, para a glória de Deus, dentro de um propósito de Deus. Que nessa noite esse renovo espiritual visite esse coração agora, que esse renovo espiritual visite esta alma agora, que no mês de fevereiro esta casa, esta família seja visitada com direcionamentos profundos da Tua parte, com conexões saudáveis, assertivas e poderosas, e que a Tua unção, alava, canta, que a Tua autoridade espiritual esteja sobre esta casa, sobre esta família, e que esta casa, esta família veja, Deus, as Tuas maravilhas, o sobrenatural, o extraordinário, o glorioso, o tremendo, o majestoso de Deus na vida de cada um deles. Eu quero te pedir nessa noite isto sobre a vida de cada um e apresento a Ti. Nós consagramos a Ti neste momento, o mês de fevereiro de 2024, e cremos, será um mês muito singular, será um mês muito peculiar, porque a Tua direção, Alabachuri canta, fará com que portas novas sejam abertas, novos caminhos sejam trilhados e o Teu nome seja glorificado. Assim receba esse nosso propósito de oração e que o Senhor seja exaltado para a honra, para a glória, para o louvor e para o poder do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Rapidinho para a gente terminar. Quando eu terminar aqui, não deixe de comentar lá, envia para alguém. Lembrando também que amanhã nós temos culto às 19 horas, tá? 19 horas, um grande e poderoso culto. Amanhã nós temos o nosso jejum, né? E amanhã às 10 horas estaremos aqui novamente para o terceiro dia da nossa vigília, consagrando janeiro, fevereiro, março, consagrando o mês de março, tá? Convida mais pessoas, fala dessa live, traz as pessoas, pastor, mas são pessoas não crentes. Não interessa, nós queremos abençoar o máximo de pessoas possíveis. E se tem essa ferramenta que pode nos fazer isso, nós vamos fazer isso sim, porque nós não queremos só que a nossa igreja seja abençoada, mas todas as pessoas que tiverem acesso a essa palavra, esse ensino, sejam também abençoados, sejam tocados, sejam fortalecidos e poderosamente prósperos em nome do Senhor Jesus, tá bem? Se alguém foi abençoado, manda aí uma chaminha para mim aí, tá certo? Para a gente terminar, viu? Manda só uma chaminha aí para a gente terminar em nome de Jesus. Manda só uma chaminha. Se alguém quiser oração, se alguém quiser se reconciliar para Jesus, também esse é o momento, eu já vou orar com você em nome de Jesus. Mas manda aí uma chaminha, coloca aí a chaminha, é o nosso símbolo, né? Vai vir daquela chaminha, aquele fogo no coração que arde, isso aí, que faz a gente, faz faz a fornalha, né? A locomotiva, o forno da locomotiva acelerar nas promessas para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Então faz isso que eu pedi. Terminou? Comenta lá embaixo para a ferramenta trabalhar para nós, tá? Envia para nos seus stories, envia lá para onde você puder, coloca nos grupos que você tem. Deus vai abençoar muitas pessoas, tá certo? Um forte abraço, quero ver você amanhã. Amanhã não se esqueça do jejum. E amanhã às 19 horas, grande culto. Vai ser um grande mover de Deus ali. E amanhã também, às 10 horas, vamos estar aqui na nossa vigília, né? Das 10 às 11, na nossa vigília, com uma palavra de Deus ao seu coração e intercedendo pelo mês de março de 2024. Um forte abraço. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Vem para a vida. Deus abençoe em nome de Jesus.